Nesta aula, eu vou ensinar a movimentar e copiar corpos dentro do seu projeto. Esses recursos de cópia e de movimentação de corpos ajudam a posicionar e também a multiplicar peças. Dessa forma, nós podemos otimizar o tempo aplicado no desenvolvimento do projeto. Vou falar agora a respeito da movimentação ou cópia de corpos por transladação, utilizando coordenadas. Então vejam o exemplo que eu criei de uma guia linear, onde o corpo azul seria o corpo fixo e o corpo vermelho o corpo móvel. E o corpo móvel, o corpo vermelho, vai deslizar nesta guia utilizando o recurso de transladação. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: venho até o menu Inserir, Recursos, Mover, Copiar. Seleciono e, nesta primeira caixa que se abre, Corpos a Mover, Copiar, eu seleciono o corpo que eu quero mover, no caso, o vermelho. Vejam que, ao passo que eu seleciono, uma tríade é criada, é exibida para mim. E no eixo dessa tríade que eu clicar e arrastar, o corpo será movimentado. Então eu vou clicar sobre o eixo azul e arrastar. Veja que eu posso levar livremente esse corpo neste sentido do eixo. Posso soltar e aplicar o comando. Uma outra opção, vou editar o comando, seria definir uma coordenada. Então, vindo aqui no eixo Z, que é o eixo que eu cliquei na tríade, eu vou definir uma medida de 50. Veja que o corpo foi realocado, vou aplicar o comando. Ainda uma terceira opção, vou editar o comando mais uma vez, seria de copiar este corpo. Então eu vou aumentar esta medida de 50 para 70 e vou habilitar agora a opção de cópia. Vejam só. Eu habilitando essa opção de cópia e navegando aqui nessas setas, eu posso multiplicar este corpo. Vejam só. 3 vezes. Aplico o comando e copiei o corpo no sentido do eixo que eu selecionei. Esse é um método de transladação de corpos por coordenadas. Um outro meio para transladar corpos é utilizando um eixo. Veja esta outra guia linear que eu criei, porém agora o seu percurso de guia é angular, como vocês podem ver. Se eu utilizar o mesmo método que utilizei anteriormente, veja o que vai acontecer. Eu venho até Inserir, Recursos, Mover, Copiar. Seleciono o corpo, que eu vou mover ou copiar, e eu vou arrastar um dos eixos da tríade. Vejam só, vou aplicar o comando, e veja que o corpo saiu do trilho. Isso porque o eixo que eu utilizei para movimentar este corpo não é coincidente com o eixo angular da nossa guia linear. Então eu vou deletar este comando e novamente entrando no menu Inserir, Recursos, Mover, Copiar, eu vou selecionar o corpo, mas desta vez observem que aqui na nossa barra de propriedades à esquerda, na opção Transladar, nós temos uma caixa, esta caixa. Vou selecionar esta caixa e com esta caixa selecionada vou selecionar um eixo que servirá de caminho para a movimentação do meu corpo. Então eu vou selecionar este eixo, porque ele é coincidente com a angulação da guia. Veja que o eixo, a aresta da peça, foi para dentro da caixa, e agora navegando nessas setas, eu posso movimentar o meu corpo. Vejam só, posso também definir uma medida, menos 100 no caso. Aplico o comando e vejo o resultado. Nesse recurso, utilizando esta opção, eu também posso fazer cópias. Observem, vou editar o comando e vou ativar a opção Copiar. E agora, eu navegando nessas setas de cópia, do número de cópias, basta eu aumentar, por exemplo, 2 peças e aplicar o comando. Esta é a forma de transladar corpos por meio de um eixo. Ainda um outro meio de movimentar corpos seria rotacionando esses corpos por coordenadas. Observem esse simples cilindro que eu criei para usar de exemplo. Eu vou rotacioná-lo por coordenadas. Veja só. Venho até o menu Inserir, Recursos, Mover, Copiar. Novamente. Em Corpos a Mover, Copiar, vou selecionar o cilindro. Porém, ao invés desta opção Transladar que nós utilizamos até agora, eu vou selecionar a opção Girar. Basta eu clicar sobre Girar e essa caixa é aberta. Nessas 3 primeiras coordenadas de x, y e z, elas definem o ponto base de giro. Eu vou deixar as 3 em 0. Observem que a tríade vem aqui para o início do meu cilindro.
vem para a base do meu cilindro. E agora, nos eixos x, y e z, eu posso definir os ângulos de rotação. Então eu vou começar definindo em x. Veja que eu vou clicando na seta e em torno do ponto base do eixo x, ele vai sendo rotacionado. Eu posso fazer isso também em y. Eu vou zerar o x e vou começar a fazer em y. Veja só. Mesma coisa funciona para o z. Agora, eu vou mudar o ponto base. Por exemplo, em z. Vou colocar z 100 milímetros. Então veja que a tríade agora veio para o centro da minha peça. E eu vou rotacionar novamente em x. Veja só que agora ele está girando em torno de x, que está no centro da peça. Posso girar também em torno de y. Observem. E aplico o comando. Essa é a forma de movimentar um corpo rotacionando por coordenadas e definindo o ângulo. Nós também podemos rotacionar uma peça por meio de um eixo. Para fazer isso, primeiramente eu vou criar um eixo. E vou criar este eixo no centro do cilindro. Então eu venho até a geometria de referência, seleciono eixo e clico sobre a face cilíndrica. Vejam que o eixo já está sendo criado, eu só confirmo o comando e o eixo foi criado no centro do cilindro. Agora, eu venho até o menu Inserir, Recursos, Mover, Copiar, e primeiramente eu seleciono o corpo que eu quero mover, copiar. Eu vou selecionar o quadrado. Após isso, percebam que aqui na caixa Girar, nós também temos esta caixa para selecionar um eixo. Eu seleciono esta caixa e agora vou selecionar o eixo aqui na minha área gráfica. Seleciono este eixo, veja que o eixo veio para dentro da caixa. E navegando nas setas para definir o ângulo, eu vou rotacionando o meu quadrado. Percebam que ele é rotacionado em torno do eixo que eu selecionei. Vou confirmar o comando e vejam o resultado. Eu também posso usar como eixo uma aresta na peça existente. Vejam só. Eu vou vir ao menu Inserir, Recursos, Mover, Copiar. Selecionando a caixa de eixo, eu vou selecionar um eixo na peça, ou seja, no quadrado. Aqui em Corpos a Mover, Copiar, eu vou selecionar o cilindro. E navegando nas setas de ângulo, eu vou rotacionar o meu cilindro. Percebam que ele está sendo rotacionado ao redor do eixo que eu selecionei no quadrado. Confirmo o comando e vejam o resultado. Aqui também é possível utilizar o recurso de cópia, como nós vimos anteriormente. Um último método que nós temos para posicionar corpos é por meio de restrição com posicionamento. O meu objetivo é trazer de volta este corpo verde para dentro da minha guia linear. Para isso, eu venho até o menu Inserir, Recursos, Mover, Copiar. E aqui na barra de propriedades, vejam que bem aqui embaixo eu tenho uma opção de restrições. Eu vou clicar sobre este botão e uma outra barra de propriedades é exibida para mim. Em Corpos a Mover, eu vou selecionar o corpo verde. E em Configurações de Posicionamento, eu vou selecionar esta caixa e começar a adicionar os posicionamentos. Então eu vou selecionar primeiro esta face embaixo do corpo, como vocês podem ver, e dizer que ela tem que ser coincidente, vejam só, aqui a opção coincidente, com esta outra face. Basta eu clicar nesta face para a coincidência acontecer. Clico sobre ela e automaticamente elas ficaram coincidentes. Basta eu adicionar agora este posicionamento. Clico em adicionar. Agora eu quero que esta face, seleciono ela, seja coincidente com esta outra face. Clico aqui também e foi adicionado o posicionamento. Confirmo aqui em adicionar. E vou adicionar um último posicionamento por fim. Seleciono esta aresta no corpo e digo que esta aresta tem que ser coincidente com esta outra aresta e clico sobre ela. O corpo foi movimentado para a posição inicial. Adiciono, confirmando, e aplico o comando. Veja que o meu corpo verde está totalmente posicionado dentro da minha guia linear. Esta é a forma de posicionar com restrição por posicionamento. Nós acabamos de ver como é possível movimentar corpos
transladando com coordenadas ou com eixo, rotacionando com coordenadas ou com eixo, ou movendo esses corpos com restrições de posicionamento. A melhor forma de vocês aprenderem isso é criando alguns exemplos aí na sua casa, no seu dia a dia, e adicionando essa movimentação, seja da maneira que for, por transladação, por rotação ou por restrição. Dessa forma, vocês vão conseguir fixar melhor todo o aprendizado que tivemos.